Fala galera, eu me chamo Bruno e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos mergulhar em um tópico muito controverso, mas é crucial para entendermos a dinâmica da riqueza e das finanças pessoais. Ao longo dessa discussão, é importante lembrar que meu objetivo aqui não é julgar ou menosprezar ninguém, mas sim lançar uma luz sobre comportamentos e mentalidades que podem ser prejudiciais à sua saúde financeira. Então hoje, irei explorar 10 hábitos que, segundo alguns estudos, fontes bibliográficas e também observação, tendem a manter as suas finanças estagnadas na pobreza. Então, tudo que peço é que você esteja aberto, reflita sobre os pontos que eu citarei nesse vídeo e considere se algum deles ressoa ou não com a vida de cada um de vocês. Então, bora pro vídeo. O primeiro aspecto e mais importante que seria o necessário para você começar essa mudança de chave seria mudar a sua mentalidade. A ideia da pobreza como um estado mental, ela não sugere que todas as formas de pobreza sejam provenientes de um estado de mentalidade. Existem situações e circunstâncias a qual a pessoa nasce ou a vida colocou que geram algumas barreiras e torna extremamente mais difícil para ela escapar dessa situação. Mas, em muitos casos, e que é o foco desse vídeo, a pobreza se trata de um estado mental, ou seja, o aglomerado de crenças, atitudes e perspectivas internas que a pessoa carrega dentro de si podem e com certeza irão influenciar nas suas decisões financeiras e, por extensão, na sua realidade econômica. Algumas dessas características são mentalidade de escassez. A pessoa às vezes até começou a ganhar um dinheirinho extra, mas ela passou tanto tempo da vida focando em sobreviver que às vezes ela deixa passar grandes oportunidades de crescimento econômico por medo. Ela também evita tomar riscos pela mesma razão. E eu não conheço ninguém que se enriqueceu sem tomar nenhum tipo de risco. Está lotada de crenças limitantes. Ideias como eu nunca serei rico, isso não é para mim, e tantas outras crenças que muitas vezes é colocado em nós na nossa infância, e também uma comparação constante com os outros. Você mede o seu próprio sucesso e progresso na sua vida comparando com outras pessoas, sejam amigos ou figuras da internet, você pode acabar tomando muitas decisões financeiras impulsivas e não autênticas, que pode te levar a uma ruína ou até mesmo te manter nela. A segunda grande característica da pobreza é um desconhecimento completo de seus ganhos e gastos. A pessoa não faz a mínima ideia de quanto ela gasta no mês. Muitas vezes fica até com medo de ver a fatura do cartão até que o dia do vencimento chegue. Uma solução que eu encontrei, pelo menos, para melhorar a minha situação financeira foi criar um fluxo de caixa ao qual eu mapeava todos os meus gastos de todo santo dia em diferentes categorias. Eu monitorei meus gastos dia a dia por 3 meses, até mesmo a balinha que eu comprava. Faça isso e você vai ver que existem sim gastos dentro do seu dia a dia que você poderia evitar tranquilamente. E assim começar a salvar um pouco de dinheiro no fim do mês. Terceiro, a pessoa é indisciplinada. A pessoa não sabe a diferença entre o preciso e o quero. Palavras que todo mundo sabe a diferença de uma para outra, mas na hora de gastar elas se misturam, que é uma beleza, né? Misturar desejo e necessidade muitas vezes leva a pessoa a criar dívidas que muitas vezes é impagável. Então, toda vez que você pensar em gastar o dinheiro com alguma coisa, pare e reflita por alguns segundos se de fato você precisa disso ou se você apenas está com um desejo disso. Outra grande característica, a pessoa gasta mais do que ganha. Parece óbvio, né? Então por que tanta gente erra nisso? Um grande sintoma da pobreza é a pessoa que tenta sempre atender os prazeres imediatos dela. Então, às vezes ela vê um celular novo da Apple, que às vezes custa 5 salários mensais dela, mas ela parcela em 30 vezes o celular. E aí sim, acaba vendo que a parcela cabe no seu orçamento, mas ao fim está pagando 2, 3 celulares e ainda assim está com boa parte do seu capital comprometida no mês. E durante um longuíssimo período de tempo. Saber priorizar o futuro em detrimento do presente é uma característica crucial para o desenvolvimento da riqueza. Aí sim, um instrumento excelente como o cartão de crédito, ao invés de se tornar um veneno para você, passa a se tornar uma ferramenta útil. Outra característica da pobreza, a pessoa vive na corrida dos ratos. Essa é a expressão de um dos livros favoritos meus e um dos livros mais famosos sobre finanças, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Nele, o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele explora a diferença de mentalidade do seu pai rico, que na verdade é o pai de um grande amigo dele, mas que cuidava muito dele, e do seu pai pobre, que seria o pai biológico dele. Através dessas duas figuras, ele destaca as diferentes abordagens sobre como cada um deles vê o dinheiro e os investimentos. Eu recomendo muito a leitura. Então, voltando à corrida dos ratos, essa é uma armadilha financeira que grande parte das pessoas nesse mundo se encontra. Ela refere-se àquele ciclo ao qual a pessoa trabalha arduamente para ganhar dinheiro, e aí ela até consegue às vezes uma renda extra, só que imediatamente ela converte essa renda extra
um aumento imediato do seu custo básico de vida, fazendo com que ela fique presa nesse ciclo e tenha que trabalhar mais para gerar mais dinheiro. E gente, eu já vi assim, às vezes dobra ou triplica sua renda mensal e instantaneamente ela dobra ou triplica seus gastos mensais. Eu mesmo já fiz isso por muito tempo e é impressionante que às vezes você está tão perdido que você sequer sabe o que é que você fez que aumentou tanto os seus gastos de vida. E essa indisciplina muitas vezes te mantém preso a um trabalho que às vezes você nem gosta, trabalhando num local que você não gosta, fazendo as coisas que você não gosta, tudo para simplesmente manter o custo de vida que você se aprisionou. Outra grande característica da pobreza, que basicamente é um sintoma e uma consequência, né, de todos os outros erros, é a pessoa não se pagar primeiro. Também um item que eu encontrei no livro Pai Rico, Pai Pobre, e que é basicamente a maior chave para você escapar da corrida dos ratos. O conceito é simples, mas muito poderoso. Então, antes mesmo de você pagar suas contas, suas despesas mensais, reserve uma porcentagem da sua renda para você, especificamente o você do futuro, através de poupança ou investimentos. Basicamente, o foco aqui é você desenvolver uma disciplina financeira. Esse dinheiro você tem que esquecer que ele existe e esquecer que ele faça parte do seu salário mensal. Claro que se você fez a etapa que eu falei sobre o fluxo de caixa e controle financeiro, você sabe exatamente quanto custa a sua vida, aquele gasto que você não pode mexer. Então, talvez abra uma conta digital e mande exatamente o dinheiro que você precisa para custear o seu mês para essa segunda conta e deixe esse dinheiro lá apenas para pagar contas. Já o que ficou na primeira conta é o dinheiro do seu futuro, que você vai gastar com investimentos ou poupança e reservar para o seu futuro, acumulando assim capital e escapando da corrida dos ratos. Próxima grande característica da pobreza. A pessoa ela gasta mais com passivos do que ativos. A maioria das pessoas sequer sabe a distinção entre esses dois itens. Para resumir bem resumido, ativos seriam aquisições ou bens que você compra que vão te gerar renda. E passivos seriam o contrário. São bens ou aquisições que consomem a sua renda. Muitas vezes o mesmo objeto ele pode ser um ou outro a depender de como você o utiliza. Por exemplo, um automóvel, que muitas vezes é considerado um passivo, pode ser um ativo caso você tenha o seu carro, sua caminhonete, fazer entregas ou para dirigir nesses aplicativos, né, seja Uber e tudo mais. Ou mesmo que você transforme o seu carro em uma peça tão única que você participa de eventos e tudo mais. Uma casa pode ser um passivo caso você more nela, ou pode ser um ativo caso você deixe a casa para aluguel de terceiros para gerar para você uma renda prevista mensalmente, né? E até mesmo um celular, que é 99% das vezes é um passivo e muitas vezes uma máquina de alienação, né? Caso você use só para distração, um ativo se você usa ele para promover sua marca, para tirar fotos de qualidades e vender e tudo mais. Portanto, uma chave crucial para a riqueza é ter mais ativos do que passivos. Outra grande característica, não ter reserva de emergência. A pessoa vive tão no limite, mesmo a pessoa que se considera, às vezes, saudável financeiramente, ela vive tão no limite das suas finanças que se qualquer imprevisto acontecer, ela automaticamente tem que entrar em dívidas. Então, por isso, ter aquela famosa gordurinha para períodos de emergência é crucial. Não só porque ela te protege em casos de imprevistos, mas ela também te dá uma folga para que você tome riscos, como, por exemplo, buscar empreender, abrir um próprio negócio, ou migrar para um trabalho que você goste mais, que esteja mais alinhado com a sua essência. Então, é sempre saudável e ideal que você tenha entre 3 e 6 meses do seu gasto mínimo mensal como reserva financeira. Próxima característica, a pessoa se acomoda e não busca conhecimento. Claro, além de reduzir seus gastos, aumentar seus ganhos é crucial para a construção de uma riqueza. Então, investir em si mesmo, através de cursos profissionalizantes, que te ajudem a desenvolver habilidades que possam gerar renda extra, além de estudar finanças e entender onde guardar ou aplicar essa renda extra em lugares que ela se torna um ativo e assim, por consequência, começa a te gerar renda. Então, conhecimentos básicos sobre economia também seriam importantes para você entender as diferenças básicas entre ativos e passivos, definição de fluxo de caixa, o básico sobre investimento de ações, criptomoedas, entender como usar o crédito como um instrumento de construção e não de destruição, ou seja, entender noções básicas de economia e finanças para você começar a virar essa chave na sua vida. Então, voltando àquela lógica do tenha investimentos mais em ativos do que passivos, lembre-se que você é o seu maior ativo de todos. Então, invista nele. E por fim, buscar autoconhecimento. Você realmente se conhece? O que te move? Quais são seus valores inegociáveis? Dinheiro não é um fim,
e sim um meio para os seus objetivos. Na minha opinião, ele é apenas um instrumento ao qual te ajuda a servir o seu real propósito nesse mundo. Eu acredito que sacrifícios só são válidos caso tenham um porquê. Muitas vezes você se passa por situações que você tenha que trabalhar para acumular um certo capital, mas desde que você entenda que há algo maior te esperando do outro lado, todo esse processo é extremamente válido. Então, é necessário que você busque formas de se conhecer cada vez melhor, através seja de meditação, de momentos de reflexão. A atividade física é essencial para você fortalecer também a sua mente e seu corpo, além de buscar mentores e quaisquer outras técnicas que te ajudem a você ir encontrando o seu caminho. Para mim, o hábito mais pobre de todos é a não presença. Deixar que a sua vida aconteça por você e não através de você. Busque ser um ente ativo na sua própria vida. Você verá que a sorte nada mais é do que uma série de eventos individuais os quais você ativamente criou e no fim se somam e geram um resultado positivo. Eu entendo que o acúmulo de capital é apenas um dos passos para o caminho da prosperidade e muitas vezes o último deles. Com foco certo em se disciplinar, entender seus pontos fracos e fortes, investindo assim continuamente em educação financeira, técnica e também de autoconhecimento, você aí sim estabelece uma base sólida para a riqueza. Então sempre cultive bons hábitos, tenha-se informado e, acima de tudo, seja persistente e consistente em sua jornada. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários que item condiz mais com a sua realidade. Se você também acredita que existem mais hábitos a serem combatidos, deixa aí também. E que a minha experiência de alguma forma possa tê-lo ajudado na sua jornada em busca da sua liberdade. Então é isso. Se você gostou, inscreve-se no canal e ativa o sininho para que você seja notificado toda vez que sair um vídeo novo no canal. Muito obrigado e até mais.